Olá, eu sou a Letícia Rigolin e hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica de semi-preso despojado. Eu vou utilizar o secador da Taif, o Vulcan Compress. Ele é 2.400 watts de potência, então para quando a gente vai fazer penteado, é muito bacana ter um secador que seja potente, porque a gente consegue secar de forma mais rápida. Perceba que eu estou utilizando o secador sempre de cima para baixo, para abaixar o frizz do cabelo e também para secar mais rápido. Então eu vou secar esse cabelo 100% para depois começar a fazer a divisão e a escova. Então eu vou medir aqui do meio para o final da sobrancelha. E vou fazer o topo. Aqui eu vou dividir rente à orelha e vou colocar um clipe de metal da minha marca para deixar bem divididinho. Aqui eu vou dividir uns 3 dedos na nuca e a gente vai começar a escovar esse cabelo. Eu vou utilizar um spray texturizador para dar volume nessa raiz e nós vamos começar a escovar essa raiz sempre levantando o cabelo para cima. Perceba como a raiz ficou volumosa pela forma como a gente escovou e também por conta do produto e do secador ser potente. As pontas desse cabelo eu não vou escovar porque a gente vai fazer os cachos no modelador. Eu gosto dele para atendimento porque além de ter uma secagem ultra rápida, ele não é um secador pesado, então não fica desconfortável em relação ao braço. A gente vai escovar essa lateral aqui da mesma forma, só que como é um semi-preso e aqui nessa lateral a proposta é deixar ele mais caidinho, então a gente não vai escovar com volume. Eu vou passar o produto mesmo assim para desgrudar esse cabelo da raiz, mas eu não quero algo com muita proporção. Aqui no topo a gente vai repetir o processo. Mas agora, para dar mais volume nessa raiz, a gente vai escovar para frente. Aqui na franja eu gosto de enrolar e jogar um jato quente e um jato frio do secador para ficar mais volumosa a franja. Então aqui eu coloquei a franja no bob, eu não vou modelar. Eu já vou dividir então para usar o modelador. Eu vou fazer aqui a divisão do topo. Agora eu vou dividir de orelha a orelha. E eu vou dividir um espaço aqui na nuca de uns 4 dedos, 3 a 4 dedos, para a gente iniciar as ondas. Para as ondas terem um pouco mais de fixação e durabilidade, eu vou utilizar o Fix da minha marca, Rigolin Hair Co. Eu vou aplicar nessa camada toda e vou passando as mãos. Passo o pente para espalhar o produto ou escovinha. O modelador que eu vou usar é o da Taif, o Fox Ion. Eu gosto desse modelador porque ele é longo, então ele me possibilita trabalhar com cabelos compridos sem faltar espaço na hora de colocar a mecha. Esse daqui ele tem 25 milímetros e é perfeito para atendimento, atende super bem todos os cabelos. E essa tecnologia Maxi Slider é bom porque ela provoca um super deslizamento do cabelo, então não fica agarrando o cabelo na hora de fazer a técnica. Bico do modelador para baixo, na vertical, segura firme o cabelo, coloca no modelador. E aqui eu quero um efeito mais despojado, então eu vou deixar a minha pontinha lisa. Se for fechar a presilha do modelador, lembra sempre de movimentar para não marcar. Olha como ele desliza rápido e com poucos segundos ele já promove uma super fixação. Agora a gente vai mudar o posicionamento do modelador. Eu estava usando ele aqui, agora a gente vai fazer o contrário. Para que quando essas mechas, quando a cliente colocar esse cabelo para frente, essas mechas sempre fiquem com aquela lateralidade, com aquele efeito dos fios
indo sempre para trás. Isso proporciona uma estética bem bonita e dá volume ao cabelo. Então a gente vai repetindo o processo, camada por camada. Ó, então sempre quando tiver fiozinho para fora que precisar polir, fecha a presilha, gira, que ele proporciona o polimento. Então aqui na lateral eu dividi em duas partes para poder fazer, mas pode ser dividido em quantas partes for necessário. Às vezes a cliente tem mais cabelo e precisa dividir mechas mais finas. Sempre gosto de dar essa seguradinha no final do cacho para aumentar a fixação e a durabilidade. E agora eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Nessa parte aqui do moicano, do topo, em que a gente precisa de volume, nós vamos utilizar a chapinha de frizz aqui na raiz para facilitar a construção do moicano. Primeiro porque ela tem o dente pequenininho e raso, então isso faz com que as marcações não fiquem tão evidentes no cabelo, a marcação fica mais suave. E outro porque ela tem regulagem de temperatura. Então nos cabelos mais sensíveis eu utilizo uma temperatura mais baixa para que não prejudique o cabelo. Aqui na Raíssa, por exemplo, eu vou utilizar uma temperatura de 190 graus e será o suficiente para promover o friso aqui na raiz. E o friso nos proporciona volume e textura, que é muito importante para penteados. Vocês vão ver como vai ficar fácil de desenvolver esse moicano. Então eu separei uma mecha bem fininha, eu vou frisar 2 vezes só. 1, 2, que é o suficiente para a gente executar o moicano. Aqui no comprimento não precisa frisar porque a gente vai utilizar o modelador. Nessa parte aqui, que é a parte frontal do moicano, a gente não vai frisar para fazer a cobertura dessa parte toda que a gente frisou. Então no topo eu dividi em 2 mechas e a gente sempre vai fazer uma mecha para um lado e uma mecha para o outro para ficar com aquela lateralidade e as mechas se encontrarem no meio. Então aqui nessa camada a gente vai repetir, só que agora a gente vai utilizar o modelador mais próximo da raiz. Então eu posiciono o modelador bem próximo da raiz para fazer uma técnica bem despojada. Aqui inclusive eu vou colocar grampo no cachinho, eu não vou deixar ele escorregar. Eu tiro do modelador e já coloco o grampo. A pontinha sempre pode deixar para fora, porque a pontinha lisa é o que vai dar o efeito despojado na técnica. Aqui, como a mecha está mais grossa, eu vou dividir em 3 partes. Eu vou utilizar um pump do Clean Oil da minha marca para soltar essas ondas.
eu espalho bem na minha mão. E aqui a gente vai dar uma leve soltada, não tem necessidade de abrir todos os cachos, é só deixar o cabelo maleável para trabalhar. Então eu vou pegar aquela primeira mechinha do topo de trás para desfiar, vou aplicar um pozinho. Eu vou desfiar essa raiz. Vou abrir aqui nas laterais. E antes de ir para a próxima camada, eu já vou vir aqui e vou soltar algumas ondas com o pente garfo. Eu solto e passo o spray líquido para fixar. Passo o pente garfo para abrir, olha o volume que fica. Então a gente vai repetir na segunda mecha. Desfia firme na raiz com o pente garfo. E aqui eu já vou dando formato para esse moicano. Eu vou colocar alguns grampos fechados para dar mais movimento. E aonde precisar, vocês podem colocar mais grampo. Lembrando que essa técnica, esse moicano, não é para ficar certinho, ele é um moicano mais despojado. Então a última mecha. E depois que eu desfio, eu vou ajeitando esses cachinhos. Eu vou posicionando no lugar onde eu quero e colocando grampo fechado para fixar. Essa mechinha ainda aqui da lateral do moicano. E eu sempre vou trabalhando com um grampinho fechado para proporcionar esse efeito despojado. E para quem olha, não sabe onde é que está o grampo, como esse cabelo foi prendido. Agora as laterais. Eu vou passando o pente. Vou beliscando a mecha e deixando ela bem despojada. Então eu sempre vou passando o pentinho para abrir a mecha. Agora a gente vai fazer a franja. Nós vamos fazer pro lado que a Raíssa gosta mais, que é pra cá. Eu vou tirar um pedacinho para esse lado, só para não ficar muito lateral. E primeiro a gente vai utilizar o modelador aqui no comprimento ponta, para depois fazer a técnica da franja.
essa mechinha aqui a gente vai trabalhar com ela para trás. Vou passar fixador e vou colocar um grampo para fixar ela aqui atrás. Já faço a abertura das pontas. A gente pode soltar aqui um fiozinho frontal. E o restante fixar aqui atrás. E aí aqui atrás a gente coloca grampinho fechado ao contrário para fixar essa técnica.